o nominalismo e o realismo. E para esclarecer um pouco mais para a galera que está ouvindo, o realismo ele vai dizer que os universais eles existem em si e se pode conhecer a essência das coisas, enquanto o nominalismo ele vai problematizar a existência dos universais, dizendo que o que existe na verdade são coisas individuais. Por exemplo, não existe uma forma, um conceito de gato, mas existe esse gato. Não existe uma forma, um conceito de homem, mas existe esse homem individual, entendeu? Então toda a construção vai por cima disso. Daí, como eles falam, nominalismo, né? A ideia dos nomes vai ser algo convencionado como um símbolo para representar alguma realidade que é construída a partir disso. E isso tem consequências na teologia, Matheus, muito interessantes, porque eu vou dar um exemplo. Se a gente não adota a posição nominalista e adota uma posição realista, a gente entende que o Gênesis, e aqui eu me refiro ao modo como Adão nomeava os animais que lá estavam, muda completamente. Daí a importância demasiada desse debate nesse quesito que eu tô, que eu tô falando, por exemplo. Por quê? Porque na Bíblia é falado que Adão passou a nomear os animais quando via. Ora, se for somente de modo nominalista, então eram nomes aleatórios. Mas se Adão estava nomeando os animais de acordo com o modo realista de você observar a realidade, Adão estava vendo a essência de cada animal, no sentido filosófico. Então, quando ele nomeava um animal, ele estava dando nome indicando que ele sabia a essência daquela coisa. E hoje, para nós, fazer isso é quase que impossível. Você olhar para alguma coisa e descobrir a essência dela. Vou dar um pequeno exemplo. A essência do homem, o que difere o homem dos demais animais, digamos assim, é ser um ente racional, porque a essência é aquilo que permanece ao longo de determinado movimento metafísico, físico, seja o que for, e ele diferencia o homem dos demais. E até existe uma controvérsia na filosofia, por exemplo, que alguns falavam que a essência do homem é ser bípede, digamos assim, e não ter penas. Aí é só tirar as penas de uma galinha e temos um homem. Só que isso é falso, justamente porque a essência do homem ela é eterna e ela é imutável e nada deve se parecer com o homem. Por isso que chegamos à conclusão de que a essência do homem é ser um animal racional. Enfim, pois bem. E quando Adão nomeava os animais, caso a posição realista seja verdadeira, Adão via a essência das coisas. Isso para nós é impossível atualmente. Então a conclusão que se chega é que houve uma queda do intelecto junto com a queda do homem, sabe? O nominalismo não, ele já vai para outra visão, sabe? Então já fica tão evidente o quanto esse debate é importante somente nesse recorte, por exemplo. E isso me lembra muito a dialética platônica, né, cara? Porque a gente pensa em Platão ele falando da essência última das coisas no mundo inteligível, no mundo das formas ideais, no mundo das ideias. E que esse mundo seria acessível por meio da dialética ascendente, que a pessoa, pela reminiscência, ia conhecer a forma das coisas, da justiça e da forma última, a essência das coisas em si. Então, o realismo ele tem essas origens platônicas também. E o que é engraçado porque a gente vai falar depois na próxima pergunta que Lutero era bastante platônico, mas mesmo assim muita gente acusava Lutero de ser nominalista, né? Se a gente vê católico romano fazendo essa objeção sempre, principalmente no que se refere à justificação a partir de Lutero. E eu tenho algumas coisas a acrescentar sobre isso, que é interessante, porque eles partem da ideia para acusar Lutero de nominalismo, porque como o Michael Wheeler fala no livro dele, é que o nominalismo ele dominou as universidades no final da Idade Média, era algo bastante comum. E o professor de Lutero era o Camistas, né? Guilherme de Ockham foi um dos principais nomes do nominalismo. Aí eles vão deduzir daí que Lutero ele vai tirar a sua doutrina da justificação do nominalismo, dizendo que a justiça não ia expressar uma realidade interna verdadeira, mas ia depender somente de uma declaração e vontade de Deus. E como se responde a isso, a princípio? Melancton ele responde isso usando o método escolástico. Isso é curioso, ele usa a disputate. Tem um texto de Melancton com a disputate provando a justificação pela fé. Como Lutero lida com isso, né? Lutero ele fala que a justiça do homem ela não é pautada somente numa convenção de termos ou numa decisão arbitrária de Deus, como se fosse uma ficção jurídica. Lutero ele vai falar que a justificação do homem ela é pautada nos méritos de Cristo, em algo objetivo, numa causa material, que é a satisfação vicária de Jesus Cristo que nos é imputada pela fé. Ou seja, para Lutero, existe algo real que fundamenta a nossa justiça, e essa justiça é recebida tão somente pela fé. Como o Robert Kolbe fala, essa justiça ela é apropriada pelo crente, de modo que essa justiça agora é do crente, e o crente pode praticar a justiça.
muita da objeção católico-romana parte de um conceito de justiça que é aristotélico, que ele vai falar na Ética Nicômaco, que a justiça, assim como a virtude, é a prática dessa virtude, ou seja, a pessoa se torna justa pela prática da justiça. Então existe essa justiça inerente. Lutero ele vai contrariar, dizendo que a justiça do cristão é os méritos de Cristo que são imputados pela fé. Isso já responde à objeção do nominalismo de Lutero quanto à justificação pela fé. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Bem, o que a gente pode falar em relação a Lutero e a filosofia é que, de fato, como você mencionou, Lutero ele não rejeitava a filosofia por si só. Tem até, inclusive, um vídeo no meu canal no YouTube que falava sobre isso. E o Jordan Cooper, nos artigos que ele postou, inclusive já traduzi esse artigo, quem quiser depois só me mandar uma mensagem lá no Twitter que eu posso enviar esse artigo já traduzido. Mas fica evidente que Lutero ele não rejeitava a filosofia porque ele tinha uma posição platônica, digamos assim, em alguns aspectos, e as críticas que ele fazia à filosofia escolástica, digamos assim, que alguns católicos romanos falam sobre as 97 teses de Lutero contra a escolástica. Então, consequentemente, Lutero odiava a filosofia. Não é verdade. E dos próprios punhos de Lutero, a gente tem um trecho aqui, eu vou ler rapidinho que a filosofia de Platão é melhor que a filosofia de Aristóteles, aparenta a partir disso, a saber, que Platão depende sempre do divino e imortal, separado e eterno, insensível e inteligível, de onde também recomenda que as coisas singulares, individuais e sensatas sejam abandonadas porque não podem ser conhecidas por causa da sua instabilidade. Isso já é do punho do Lutero, sabe? E isso tá claramente na filosofia e na produção teológica luterana. Então, aí você associar, inclusive, que a reforma protestante, porque Lutero era nominalista, que já é uma mentira, como a gente viu, e dizer que os luteranos subsequentes também seriam nominalistas, seria algo falso, digamos assim. Porque, de certo modo, no início de sua trajetória, Lutero ele passou a rejeitar Aristóteles, e isso é verdadeiro. O Lutero ele não gostava do Aristóteles, e, inclusive, o professor Matthew Barrett, ele disse que essa rejeição de Lutero por Aristóteles se deu por algumas deturpações que Gabriel Biel fez do próprio Aristóteles para Lutero. Então já começa por aí. Será que Lutero tinha contato direto com Aristóteles mesmo? Mas, enfim, houve um período da Universidade de Wittenberg que Lutero decidiu retirar obras aristotélicas, e o Aristóteles, na época, era demasiadamente utilizado pela igreja, de sua grade curricular, porque ele acreditava que a filosofia aristotélica poderia conduzir ao paganismo, digamos assim. Só que, assim, o Lutero ele colocou De Officiis do Cícero na grade curricular de Wittenberg. Ora, se o Lutero colocou o De Officiis de Cícero, já demonstra que ele já não rejeitava a filosofia. Ele está colocando o De Officiis de Cícero no lugar da Ética Nicômaco, então ele não tem um desprezo total pela filosofia, ele só tinha um problema particular com Aristóteles. E depois de um tempo, Melanchthon, ao conversar mais com Lutero, ele foi mudando a visão de Lutero a respeito do Aristóteles. E o que a gente tem que ter em mente é que nós nunca vamos ter a mesma mentalidade ao longo do tempo. Vocês certamente são luteranos, mas antes de ser luteranos, vocês eram outra coisa. Seja porque vocês não tinham encontrado a Cristo, ou seja porque vocês participavam de outra tradição. Então, se a gente mesmo passa por esse processo, por que o Lutero não pode passar por esse processo? Então, foi basicamente isso que aconteceu com Lutero. Em 1518, Lutero ele odiava basicamente Aristóteles, mas já em 1543 nós temos trechos de Lutero elogiando Aristóteles, e principalmente o conceito de epieikeia aristotélico. Lutero utiliza na sua produção teológica a respeito de alguns temas sobre a justificação, porque o epieikeia vem da filosofia do direito aristotélica. Então, se Lutero passou a utilizar os termos e ele apoiava Melanchthon no modo como Melanchthon produzia teologia, e Melanchthon produzia de modo escolástico, por que afirmar que a reforma luterana, e aqui eu abranjo até para a reforma protestante de um modo abarcando os reformados, porque eles são considerados modernos, entendeu? E se a tradição filosófica continua a ser respeitada e se o modo de produzir teologia também continua.